Bom dia, boa tarde, tudo bem, gente? Nós estamos falando aqui, eu estou com a camisa do Vasco, nós vamos falar um pouquinho dos Templários, né? Porque a camisa do Vasco tem alguma coisa a ver com essa coisa? Pô, deve ver simbologia, né? Os Templários carregaram consigo, né, a cruz da Ordem de Cristo, porque era para se diferenciar na questão cultural dos islâmicos. Porque assim, a Europa estava toda ela cristianizada na Idade Média, né, com amplo poder da Igreja Católica na parte ocidental, e a parte, por exemplo, aonde era a antiga, podemos dizer assim, religião, Terra Santa, né, ou a Cidade Santa, não estava mais sob o domínio da cristandade. Existia uma nova religião muito parecida com o cristianismo, né, porque pega parâmetros tanto do cristianismo quanto do judaísmo. Inclusive até o anjo Gabriel aparece para Maomé. Estou falando da religião islâmica, tá? A religião islâmica, ela tem essa questão de misturar traços do judaísmo, traços do cristianismo, porque o próprio Maomé, que funda a religião, ele é criado entre cristãos e judeus, né? Ele é um mercador de família muito rica. Então ele é criado entre cristãos e judeus e acaba assimilando muito da religião que é muito cultivada na Europa, né, na sua vida. Então quando ele vai e formula uma nova religião que vai dominar o Oriente Médio, né, na Arábia Saudita, dali para todo o Oriente Médio, todo o norte da África, conquista o sul da Itália, região da Sicília, até mesmo de Nápoles, né, e conquista a Península Ibérica, onde está colocado Portugal e Espanha. Toda essa questão, o Islã consegue conquistar em pouquíssimo espaço de tempo, né? Mas a partir do ano 1000, houve, por exemplo, podemos dizer assim, uma tentativa frustrada, mas durou um bocado de tempo, tá entendendo? Tipo assim, 100 anos, 120 anos, de reconquistar a chamada Terra Santa. E detalhe, e aí, falando de Terra Santa, é Jerusalém, muito complicado, porque Jerusalém é a cidade sagrada para as 3 religiões: judaísmo, porque lá está o Templo da Lamentação, onde ficava o Templo de Salomão, onde ficava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança onde ficavam os 10 mandamentos, né? Aí só ficou somente uma parte desse templo, né, que nós chamamos de Muro da Lamentação. É sagradíssimo para os judeus, ponto. É sagrada para os islâmicos, porque para o Islã, Maomé, ele ascendeu aos céus, né, nessa cidade. Ele ascendeu para os islâmicos. E para os cristãos, foi o local de martírio de Jesus Cristo, né? Então é um local sagrado para as 3 religiões, que tem um patriarca único, Abraão. Abraão quer dizer pai de todos, né? Que é pai dos cristãos, pai dos muçulmanos e pai dos judeus. Tá entendendo o lance? Então as 3 religiões, elas se batem, né? Elas se batem nas suas origens, até mesmo nos seus livros sagrados, né? Tem essa questão, para os judeus e cristãos, um dos filhos de Abraão, né? O primeiro filho de Abraão para os árabes, para os islâmicos, o principal, né? Porque ele é filho de uma escrava de Abraão, mas é ele, por exemplo, que vai fundar, segundo as leituras islâmicas, a nação islâmica. Então para eles é o principal. Já para a religião cristã e judaica vai ser o segundo, porque ele é o filho da titular, né, da esposa titular de Abraão, que é Sara, certo? Se não me engano é isso, né? O primeiro filho, acho que é com Agar, acho que é isso o nome da escrava lá, que é uma concubina. Detalhe, era muito comum ter escravas sexuais, é muito comum ter mulheres a mais do que as titulares, isso na antiguidade. Na Idade Média não, mas na antiguidade era comum, tá entendendo? Por vários motivos. O guerras, por exemplo, é um dos motivos, tá entendendo? Então, muitos soldados morriam, esses soldados eram considerados cidadãos, né? Então, os soldados mortos, eles
às vezes as suas esposas, para não ficar desamparadas, iam para um outro rapaz, um outro guerreiro, né? Era mais ou menos assim que funcionava. Não era, a pessoa, vou ter 200 mulheres, não era assim, né? Não era assim. É mais ou menos uma forma de amparar as mulheres dos soldados mortos. É mais ou menos nesse rumo, tá entendendo? Então, essas imbricações estão nos livros religiosos. Isso vai gerar, com o tempo, dois tipos de civilizações muito diferentes. Uma civilização europeia cristã, com seus valores, né? E outra civilização do Oriente Médio, não mais cristianizado, mas em si islâmico, né? Que tem seus valores culturais completamente diferentes. Numa época em que a Europa estava extremamente atrasada culturalmente em relação aos islâmicos, na medicina, por exemplo, na culinária, na farmacologia, na filosofia, né? Na engenharia, na matemática, tudo os árabes islâmicos estavam na frente, né? Tudo. Por exemplo, fazer uma conta de matemática por exemplo, na Europa era complicadíssimo, porque você vai utilizar números gregos, números romanos, enquanto os árabes, né, vão utilizar os números que você conhece. Do jeito que você conhece, nós chamamos de números arábicos. Na realidade, são números indianos, mas nós chamamos de números arábicos. Então, eles vão fazer uma conta muito mais rápida, né? Para fazer um prédio, para fazer um balanço comercial de um armazém, de um navio mercante. Então, vão ser muito mais dinâmicos, né? Além de que a sua própria casa é melhor, os seus artefatos de roupas são superiores. Então, vai ser duas civilizações em que a Europa estava atrasada e os islâmicos estavam mais avançados. Mas isso não quer dizer que, né, os cristãos vão se rebaixar a essa questão, porque até certo ponto, né, vai ter essas questões, por exemplo, de cristãos visitar a cidade sagrada. Vai ter um momento em que alguns cristãos vão ser mortos numa dessas viagens, né? E aí o Papa Urbano, né, ele vai lá e ordena, olha, vamos nos reunir, porque quem mandava na Europa não era rei. Os reis eram muito fracos. Quem mandava na Europa era o Papa. Eram os papas. Nas vezes tinha 2 ou 3 papas, né? Vivendo ao mesmo tempo. Mas os papas eram bastante poderosos, que falavam para os reis, agora nós vamos nos reunir e vamos tomar a cidade sagrada. E aí fizeram, né, as cruzadas. Daqui a pouquinho a gente passa outra palhinha.